mais um episódio do Influencers em parceria com o Startupi. Eu estou aqui nada mais, nada menos do que Rony, CEO da Reserva. Eu ia ler tudo sobre ele, mas assim, eu acho que ele dispensa comentários. Adorei o seu livro, Rebeldes Têm Asas. E eu queria que você falasse sobre você. Poxa, falar sobre mim... Quem é o Rony hoje? O Rony é o mesmo moleque de sempre. Com um pouquinho de... Lá da Estação do Corpo, né? Um menino lá que a gente se conheceu lá na Estação do Corpo. Para quem não conhece a Estação do Corpo, era uma muito conhecida academia aqui no Rio de Janeiro, que foi onde nasceu a Reserva, na realidade. Jura? Foi exatamente lá dentro, porque eu malhava na estação com um amigo de infância meu, Fernando, que é meu sócio até hoje. E um dia a gente estava malhando na academia e tinham 5 caras usando uma mesma bermuda, uma mesma cor, a mesma estampa, da mesma marca, e a gente começou a brincar que aquilo era um problema de D, ou de demanda reprimida, claro, ou de demência coletiva, né? Que todo mundo era doido, estava usando a mesma roupa. E aí, enfim, fizemos uma primeira bermuda, depois veio uma coleçãozinha de camisetas, e aí eu acho que nesse momento, assim, Mas você fez o quê? Reuniu seu amigo, chamou umas costureiras? Sacoleiro, tiozinho da Natura, vendendo bermuda, e comecei a vender na própria Estação do Corpo. Você não vê nada é por acaso, você toca nesse assunto, foi ali que começou. A gente fez uma primeira bermuda, encontramos um fornecedor em São Gonçalo, aqui no Rio, caímos no mínimo de produção dele, e como a gente era muito criativo, né, na época o Gabriel Pensador tinha lançado um CD que chamava Seja Você Mesmo, mas não sempre o mesmo. Que era justamente o que a gente tinha visto na academia, né, para fazer a bermuda, e aí, como éramos muito criativos, a gente escreveu na bermuda, Be yourself, but not always the same. E aí essa era a primeira bermuda, caímos no mínimo, eram 300 peças, e aí viramos sacoleiro, levava para academia, vendia na mala do carro, levava para a faculdade, na época eu estava na faculdade ainda. E assim começou a Reserva. Depois... Quanto tempo tem isso? 12 anos? Não, a gente marca 12 anos, que é a abertura da primeira loja. Isso foi talvez um ano e meio antes da abertura da primeira loja. Foi na época que eu malhava ainda, né? Então, 13 anos. 13 anos. E, enfim, eu acho que esse jeito de ser, né, de ir fazendo... A gente tem uma frase que a gente acabou falando ao longo do tempo, a gente repete aqui o tempo todo, que nasceu perfeito, nasceu tarde, né? Porque... Tá todo mundo pensando, tá todo mundo tendo ideia bacana pra caramba, principalmente no ambiente criativo como o Brasil. Então acho que essa coisa de a gente não sabia fazer bermuda, mas fizemos uma, mesmo que imperfeita, depois uma coleção de camisetinhas. E eu acho que nesse processo de fazendo as coisas, o bicho do empreendedorismo mordeu a barriga, né? Aquela coisa que nos move, fala que é tipo maçonaria, né? O empreendedor se encontra na rua, né? É um estilo de vida, né? Exatamente. É um estilo de vida. É um brilho Você no olho. Você consegue dissociar o Rony, vamos dizer assim, sei lá, não vou dizer pessoa física, pessoa jurídica, mas assim, o Rony empreendedor, o Rony, eu nem consigo o Rony pessoa. Não existe. Não mas existe, essa é uma característica do empreendedor. Porque como o empreendedor, na verdade você tem um empreendedor por oportunidade, né? E você tem um empreendedor por vocação. Quando o empreendedor é por vocação, ele está empreendendo aquilo porque aquilo é a vida dele. Né? Assim, no meu caso, para mim o tesão não está na construção da roupa, está na percepção que a roupa ela é uma tela em branco, ela é uma mídia, né? Muito parecido com o trabalho de um jornalista, de um escritor, que a cada semestre eu posso printar uma vontade de diálogo que eu tenho com a sociedade e essa roda vai gerando, né? Esse é o meu tesão. Então, assim, se eu estou printando em alguma coisa, uma vontade de diálogo que eu tenho com a sociedade, que eu tenho com a sociedade, que ao longo do tempo foi chegando um monte de gente 10 vezes melhor tecnicamente que eu e 10 vezes mais doida do que eu dentro desse ambiente, e a nossa vontade de diálogo, a nossa vontade de conversa. E aí, nesse sentido, não tem vida pessoal ou vida profissional. Né? A gente viaja, eu vou com a minha família... para qualquer lugar do Brasil ou do mundo, a gente vai numa exposição, a gente vai numa praia, a gente entra num shopping, tudo é referência, né? E então, interessante isso que você falou de printar e passar a sua mensagem através da roupa, porque as frases, elas ficaram muito... É um ícone. Sim. Eu acho que você não tem hoje como falar no Brasil e com milhões, eu não vou dizer de cópias, mas as pessoas fazendo semelhantes... mesmo sem marca, ir lá botando as frases. Isso é um ícone da Reserva, né? A gente fala roupas que falam, né? Roupas que falam. Roupas que falam. Então acho que isso é sem dúvida nenhuma uma tradução, uma das traduções, né, dessa lógica, desse mindset
de empreender dentro da moda. E tem várias outras mídias. A roupa é uma mídia, a vitrine é uma mídia, as mídias sociais são uma mídia, né? Os desfiles são uma mídia, as campanhas são uma mídia. Então, sim, acho que como figura de linguagem, porque esse é o mindset da marca, a gente chegou num universo de negócio, né? Num mercado que tinha um establishment pré-definido de que assim, o diretor criativo da marca, o dono da marca tem um determinado lifestyle e esse lifestyle é vendido para o consumidor e é um lifestyle quase que sempre exclusivo. A gente quebra esse paradigma, essa narrativa quando a gente entra com uma marca e fala assim, cara, eu não tenho lifestyle melhor do que ninguém, a gente comunga do mesmo lifestyle. Pô, chega aí, senta aqui numa mesa de bar, vamos trocar uma ideia. Saca aquela mesa de bar? Tipo, você chega num boteco e a mesa mais animada e a galera tá rindo, se divertindo, de vez em quando fica um puto, vai embora, levanta, mas volta depois e você conseguiu, você acha que é esse feeling que você consegue traduzir? E é muito mais fácil traduzir hoje do que se você me perguntasse há 12 anos atrás o que eu queria fazer, eu jamais ia conseguir explicar dessa maneira. Imagina, né? Eu tô imaginando, empreender num mercado altamente competitivo, né? Como é que se passou pela sua cabeça, né? Quando você começou, eu acho que isso é uma boa mensagem que a gente deixa para os empreendedores e empreendedoras do nosso país, né? Olha, não, mas aqui já existe muita gente. Olha, não, mas aqui a concorrência já existe. O que passava na sua cabeça e o que passa até hoje para você falar assim, cara, eu vou me diferenciar sempre? Olha, sinceramente falando, eu não colhei para... Assim, é um clichê falar isso, mas é uma grande verdade. O empreendedor, ele é um otimista nato. Então, assim... sem dúvida. Com toda a sinceridade do mundo, eu nunca olhei para dificuldade. Hoje a gente convive com a dificuldade. Naquele momento, em que era tudo muito pequenininho, a gente foi sempre fazendo a coisa de uma maneira muito sustentável financeiramente, né? E a gente acreditava tanto que a coisa ia dar certo, e estava tanto sendo seguido pelo nosso coração e pela nossa intuição, que eu não olhava. Não sei se essa é a maneira mais responsável, se essa é a maneira mais correta, mas foi o que aconteceu com a gente. A gente levava a responsabilidade no caixa. A gente não dava um passo maior do que a nossa perna. O resto era o coração nos guiando, né? Agora, eu realmente acredito que quando você faz uma coisa com muito amor, com muita paixão, essa energia de prosperidade, obviamente toca nas pessoas, porque quando você está conversando com alguém e você está empolgado, você está... Né, acho que assim, eu acho que até aqui nessa gravação eu estou passando essa energia e acho que o dia que eu não estiver passando essa energia eu vou embora porque eu não consigo mais motivar a gente, porque no final do dia, quando a coisa cresce, não é você mais que faz, é a nossa turma que é foda e são eles que fazem. Então, o meu trabalho aqui é motivá-los, é conversar com eles, é entender o que é problema, entender o que é solução e direcionar eles porque é vocação. Então, quando você pensa dessa maneira, você cria uma energia que toca nas pessoas, e aí entram as pessoas boas no negócio. Dizem que é sorte, mas não é sorte, é energia. E eu acredito piamente que essa energia toca nas coisas. Questão que mais me aflige hoje. Como que você consegue lidar com tanta ideia na cabeça? Poxa, acho que a ansiedade é o mal do século, né? Eu acho dos empreendedores, assim, não adianta. Você já nasce ansioso. É isso aí. E eu acho que hoje as mídias sociais, elas estão acelerando isso, né? Porque a gente está lá, né? Scrolling down, achando que, se eu estou parando no que me interessa, que nada, toda a informação está entrando no seu cérebro. Então, você sabe que o nosso cérebro ele não evoluiu à medida que a tecnologia, enquanto o músculo ele não evolui à medida que a tecnologia, e você sabe, só esse seu movimento aqui, ele já manda uma mensagem para o seu cérebro. Sem dúvida. De você se acelerar cada vez mais. É isso aí. Então, eu acho que, primeiro, pode até ser um contrassenso que eu vou falar, eu acho que, nesse momento, a gente tem que cuidar mais da saúde do que nunca. Eu acho que a gente tem que se forçar, mesmo quando não tem vontade, quem tem vontade melhor ainda, ir para academia diariamente, a dar uma desligada, escutar uma música, né? Botar por exemplo, eu tenho problema no joelho, então socorro na esteira. Então eu levo meu iPad, coloco um filme no Netflix ou no Apple TV, uma série, a série tem 40 minutos, é a minha corrida. E aí são 4, 5 vezes por semana e eu realmente me forço a fazer isso, porque eu acho que isso é um clichê novamente, mas eu acho que haja visto os tempos que vivemos, com esse acesso à informação tão acelerado e tão rápido, é realmente muito importante o desplugue, né? E aí assim,
Com relação à quantidade de ideias, eu tenho me forçado ao longo do tempo a uma prática que tem dado muito certo. Eu me proponho a realizar de 3 a 5 grandes ideias por ano. Tá. Então eu tenho 3 a 5 anos. Isso não significa que uma ou outra eu não vou furar e não vá substituir, mas a princípio eu não vou furar e não vou substituir. Naquele ano eu tenho que realizar de 3 a 5 ideias. E eu tento guiar os empreendedores internos e das marcas para isso também. Quais são as 3 a 5 ideias do ano? Ok. Né? O resto vai ser periférico. Não vai ser periférico. Né? Não significa que você não possa operar novas ideias ou coisas menores, mas as grandes ideias elas têm que ser entregues. Né? As macro-ideias, vamos dizer assim. As macro-ideias, elas têm... Então, por exemplo, a gente tem hoje aqui dentro da Reserva aí falando Reserva como marca, né? A marca Reserva. Ela tem um desafio de lançar uma carteira digital, um meio de pagamento esse ano. Essa foi uma grande ideia do ano, né? Então vamos lançar agora, entre novembro e dezembro, essa grande ideia do ano. Então, sobre essas grandes ideias, a gente não faz concessão, né? Okay. E a gente tenta se preocupar, se ocupar, na realidade, não apenas, porque tem uma outra coisa do empreendedor. O empreendedor normalmente é muito melhor de subir a ideia do que de operar e melhorá-la ao longo do tempo. A gente, para subir ideia, lançar coisa nova, é uma explosão, é uma delícia, né? Porque então, depois fica entediado. Exatamente. E é um perigo isso. É um perigo isso. Então, a gente tem... E aí a empresa vai crescendo, a gente não é mais um grupo de dois moleques fazendo um monte de coisa. Então, essa é a desvantagem de ser grande. Você tem que ser... cruzeiro e transatlântico com velocidade de lancha, né? Como é que você vai fazer isso? Então a gente tenta se preocupar, não assim no mínimo detalhe em como vou operar, mas assim, tem que ter um squadzinho que vou operar comercialmente, tecnologicamente, aquela ideia day after, né? A gente tenta segurar a ansiedade dessa maneira. Agora, o dia que a gente não for ansioso, que a gente não tiver 1 milhão de ideias ao redor das ideias principais... Tudo acaba. Aí assim, aí é melhor vender um negócio e fazer um que tenha as que tenha, né? Mas assim, eu não acho que é contrassenso, pelo contrário, eu conjugo da mesma opinião. Eu acho que a saúde mental hoje é de extrema importância. Sem dúvida nenhuma. Extrema importância. Eu comecei a meditar esse ano. Eu acho que assim, essa questão da supervalorização da exposição, ela é um caminho, ela é uma linha muito tênue entre você se perder e você andar ali, enfim, conseguir colocar o seu pé no chão e conseguir fazer as coisas do seu dia a dia. Eu, por exemplo, gosto de fazer as coisas muito simples, independente do que eu estiver fazendo. Estar com a minha família, estar com meus cachorros, caminhar na praia, andar no Rio de Janeiro, tomar um açaí no calçadão, botar shortinho, porque eu acho que é isso que é a vida, né? Acho que isso não tem, assim, e independente da glamorização. A gente sabe que a glamorização ela só vale aqui. Isso aqui, o momento é muito lindo, né? Mas no dia seguinte, sem dúvida, a gente entra para as nossas salas, entra para o que tem que fazer e tá olhando lá custo de produção, entendeu o que é meta de faturamento. 20 milhões de pratos. Mais de 20 milhões, quase 22 milhões agora. Quase 22 milhões refeições. De pratos. De refeições. Isso, doadas. Me conta dessa... Bom, a gente tem 2 ou 3 projetos sociais proprietários de marca anteriores ao Reserva 1P5P, que é o projeto através do qual a gente faz a doação das refeições. Em maio de 2016, há 2 anos e meio, a gente lançou o Reserva 1P5P. Por quê? Aí é importante voltar um pouco no tempo para 2014. Tinha acabado de acontecer a reeleição da Dilma, se discutia pra caramba a questão do Bolsa Família, se é assistencialismo, se não é assistencialismo. E eu fui entregar um projeto social em Pentecostes do Norte, que é uma região um projeto social de marca, em Pentecostes do Norte, que é uma região muito pobre, que fica a 100 km de Fortaleza. Na volta eu voltei com o menino da região. Eu queria já há um tempo lançar um projeto de marca que fosse muito simples de explicar, porque nossos projetos eram muito difíceis de explicar para os nossos clientes. Então, tem uma frase de um grande amigo meu, ele fala que passar o bem adiante é também fazer o bem. E a gente não conseguia explicar para o consumidor e, por consequência, ele não conseguia compreender o valor que, através do consumo da marca, ele trazia para a sociedade como consequência, né? E aí, a gente precisa de um projeto mais simples. Eu pensava em educação, sei lá, cada peça de roupa a gente vai dar um kit de material escolar, um dia de escola, não sabia exatamente o quê. E aí, voltando, fui para Pentecostes, na volta o menino da região pegou carona comigo, eu comentei sobre isso com ele, e aí ele virou para mim e falou assim, lá na bolha que vocês vivem, vocês acham que o problema do país é a educação, né? Então, eu vou te fazer uma pergunta. Você, quando está com fome na hora do almoço, você consegue trabalhar?
Falei, pô, pra mim é impossível, eu fico mal-humorado, com dor de cabeça. Falei, meu querido, você pode montar a melhor escola do mundo. Se o moleque tiver com fome, ele não vai prestar atenção em nada. É verdade. O problema do Brasil é a fome. E quando constrói a escola, sabe por que o moleque vai pra escola? Pra comer, a merenda. Então vocês deveriam parar com essa babaquice de ficar falando de Bolsa Família, assistencialismo. A fome tem muito mais urgência do que a tua opinião. E o moleque falou aquilo no Tapa carro. na cara. Não, foi um soco enfim, o moleque me arrebentou inteiro. E aí eu voltei pra casa, neto. Eu voltei pra casa e comecei a estudar o problema da fome, que basicamente se resume em 2, fome no Brasil, né? Primeiro, 1 em 4 brasileiros não sabem se vão comer hoje. 1 em 4, são 52 milhões de brasileiros não sabem se vão comer hoje, não tem dinheiro pra nada. Tipo assim, se arrumar um dinheiro, vai ser um dinheiro pra tomar um refresco, um salgado, não vai ser pra comer. Desses 52 milhões, 8 milhões não vão comer nada hoje. Ou seja, o problema é muito grave. Aí você pensa, poxa, por que não vai comer? Porque falta comida. Bom, na indústria e no campo a gente produz mais de 120% da necessidade de comida para alimentar todo brasileiro com 3 refeições diárias. Então, por que não rola? Não rola porque não tem acesso, porque a gente desperdiça. Eu não desperdiço. 35% de tudo que você consome, você desperdiça. Vai pro lixo porque deixa no prato, vai pro lixo porque vence validade, se joga fora dentro do período de validade. Pessoa física e jurídica. Jurídica, você tem um conjunto de leis que impedem a doação na pessoa jurídica porque responsabiliza criminalmente o empreendedor caso alguém passe mal. Então, como é que uma indústria alimentícia vai doar aquele resto, aquela sobra de produção, gerando um passivo desse tamanho? Não tem como. Eu já ouvi de CEO de indústria panificadora, o cara com o olho cheio d'água me contando, sabe o que eu faço com tonelada de pão quando dá problema em embalagem? Mando para aterro sanitário. Nossa. Jogo no lixo porque eu não posso criar passivo. E aí a gente descobriu, enfim, uma heroína subcutânea brasileira que chama Luciana Quintão, ela tem um projeto em São Paulo que chama o Banco de Alimentos. O Banco de Alimentos é uma frota logística que pega o alimento onde sobra, assume a responsabilidade criminal sobre aquele alimento e entrega onde falta, creches, escolas, orfanatos. Mata no peito e... Mata no peito e vai. E aí a gente começou um trabalho com ela, lançamos em maio de 2016 o Reserva 1P5P, desde então são 5 refeições doadas a cada peça de roupa vendida, já foram mais de 22 milhões de refeições doadas, isso é mais ou menos suficiente para alimentar 9.500 pessoas todos os dias com 3 refeições diárias. Que demais. Isso é Brasil? Brasil. Hoje a gente são 2 bancos de alimento, o Banco de Alimento Paulista da Lu, estamos com ela até hoje, e um em Alagoas, do Sesc. Enfim, através desses 2 bancos a gente distribuiu todas essas refeições. Muito bacana mesmo. E hoje, assim, não é uma pergunta clássica, mas eu acho que é uma pergunta de pensar, qual é o seu grande sonho? Olha, o meu grande sonho, engraçado, por uma coincidência enorme, eu escrevi isso talvez 1 hora antes de entrar aqui no meu Instagram, no Uber vindo pra cá. Eu acho que assim, eu acho que a gente está vivendo, não sei exatamente quando vai ao ar essa entrevista, mas nós estamos batendo esse papo aqui no dia seguinte às eleições para presidente em 2018. Um momento de país completamente polarizado. Nós, o povo brasileiro, todo o povo brasileiro, brigado, rachado por eles, de todos os partidos, sendo que a gente nunca dependeu deles para absolutamente nada, a gente sempre teve que dar o nosso corre. Então, eu acho que o meu sonho nesse momento é que todos nós, independente da questão ideológica, político-partidária, que todos nós, de direita ou esquerda, sejamos oposição, porque é assim que tem que ser. O povo tem que ser oposição. Eu vim do comércio. No comércio a gente fala que é o seguinte, no comércio, quem cobra primeiro recebe primeiro. É verdade. Então, o povo tem que se unir para cobrar. É isso. Para cobrar a justiça social, para cobrar a equidade, para cobrar a manutenção da democracia. A gente tem que se unir nesse momento. Cobrar as promessas. A gente tem que se unir para reempreender esse país. Sem dúvida. Reempreender esse país emocionalmente e profissionalmente. É um velho clichê, mas é uma grande verdade. Esse país é terra arrasada, mas, por outro lado, a gente tem uma grande oportunidade. Sem dúvida. Porque agora a gente tem base... a gente pode ter base de união da população, a gente pode ter base do que é mais ético do seu ponto de vista profissional, já visto o que a gente viu aí acontecer no Brasil nos últimos anos. Então, acho que agora o povo tem que se unir para reconstruir esse país. Então, esse é meu sonho, eu vou continuar aqui, eu não vou fugir para Miami. Nem eu.
Vamos aqui empreender, arregaçar a manga e tenho certeza absoluta que daqui a 10 anos a gente vai ver essa entrevista emocionada que a gente vai ter reconstruído o país. Isso aí. Bom, Rony, assim, olha, eu ficaria aqui mais horas e horas conversando com você. Já te admirava antes, agora admiro mais ainda. Poxa, recíproca é 100% verdadeira. Fico feliz de ver um carioca, raçudo, guerreiro. Então, assim, eu que sou a privilegiada aqui, gente, de poder estar aqui com você. Parabéns pela sua postura, parabéns pela sua autenticidade. Parabéns por matar no peito e querer realmente, assim, romper o status quo, assim. E o mais importante, assim, eu acho que a mensagem mais importante é a gente de fato acreditar no Brasil, a gente de fato acreditar nas pessoas que estão no Brasil, nos empreendedores, sem nenhum tipo de viés para nada, absolutamente nada. Então, assim, ó, a reserva, o Grupo Reserva, ele sem dúvida nenhuma é o espelho daquilo que você é, certamente com seus pares, com seus sócios, com todos os colaboradores aqui presentes. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu acho que a gente tem que se unir na corrente de, a cada vez mais, colocar o empreendedorismo em voga no país, porque é o empreendedor e a empreendedora brasileira que sempre colocou esse país de pé e que vai continuar colocando. Entendo. Gente, um beijo para vocês. Beijo. Obrigada, querida. Obrigado, querida. Prazer. É isso. Every day is different. But every day starts the same.